Gente! E aí? Estão preparados para esta primeira semana, que é o conhecimento de si mesmo? Porque nós fizemos 12 dias, né? Para quem começou a consagração, fizemos 12 primeiros dias para conhecimento do mundo e das coisas do alto. E assim consegui saber distinguir aonde é que eu me pego indo para o mundo e aonde é que eu preciso fazer violência para não seguir o mundo e seguir de fato aquele que é oposto ao mundo, aquele que é contrário ao mundo e aquela que é inimiga do mundo, né? Então agora nós vamos fazer essa primeira semana, são 6 dias, né? Começando com o pecado em nossa vida espiritual. Então a meditação toda vai agora olhar para dentro. Preparem-se. Grandes batalhas acontecem, né? Por quê? A gente só ama aquilo que conhece. Por isso, São Luís Maria Guimond de Montfort nos dá a oportunidade de ter uma semana para o conhecimento de si mesmo, uma semana para conhecer a Virgem Maria e uma semana para conhecer Jesus. O que ele quer quando ele faz isso? Ele quer que a gente primeiro se ame, se enxergue como aquele que é o Filho do Altíssimo, dado pelo nosso batismo a viver essa hereditariedade, que foi o próprio Cordeiro de Deus, que nos banhou com um preciosíssimo sangue e nos lavou a alma, nos reconectou com o sagrado e nos fez de fato adotados por este Pai tão maravilhoso que nos ama tanto. Beleza. Só que se eu não aprendo a me amar, como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Como que eu vou dar o amor? Então, Satanás, ele não pode ter corpo. E ele vai fazer com que você odeie o seu. Satanás não pode gerar uma vida. E ele vai fazer com que você odeie este dom. Seja você pai, seja você mãe. Quando nós não somos abertos à vida, estamos satisfazendo a um desejo somente mal. Mas, Carol, é porque eu tenho uma situação apertada financeiramente. Tudo bem. A igreja ensina, orienta e aprova todo tipo de prudência. É diferente de você dizer que você quer se organizar melhor para as próximas vidas que Deus te encaminhar, do que eu não quero mais filhos porque tá bom quanto eu tenho. Você não sabe. O que você sabe? Você sabe só desse processo curto de tempo que se resume em 24 horas. Nem isso você sabe. Porque num dia pode acontecer tanta coisa que você não faz nem ideia. A verdade seja dita. Ou nós entendemos o que estamos fazendo aqui e servimos a um só Deus, ou nós, fatalmente, estaremos trazendo para nós situações e energias contrárias à paz do Cristo, que depois nos afligirão, nos deixarão deprimidos, nos deixarão revoltados, nos deixarão ansiosos. E, na verdade, tudo isso foi gerado por mim, que aprovei e confirmei e repeti as insígnias, as orientações de Satanás. Façamos da nossa vida uma vida de olhar reto, desejos lá do fundo da alma, de que nós sejamos retos, para um caminho que também é reto, sem desvios. Vamos então nos doar nesse momento. Durante a primeira semana dirigirão todas as orações e atos de piedade para alcançar o conhecimento de si mesmo e a contrição dos próprios pecados. Tudo fazemos em espírito de humildade. Isso foi um trecho do livro Tratado da Verdadeira Devoção, que é este, o livro que eu falo para vocês que depois vocês estarão lendo. Após a consagração, este é o livro que vai acompanhá-los, tá? Este período não é a repetição dos 12 dias preliminares. Aqui nos concentraremos melhor sobre nós mesmos. Depois de fugir do espírito do mundo, orientaremos nosso esforço à conquista da humildade
virtude absolutamente fundamental da vida cristã e, portanto, com maioria de razão, de todo indispensável aos que almejam pertencer a Nossa Senhora em estado de perfeição mais elevada. Ademais, queremos ir a Jesus por Maria, a quem consideramos caminho seguro, curto e suave. Ora, para nos convencermos eficazmente da necessidade de buscar esta via imaculada, nada melhor do que nos inteirarmos profundamente da imensidade de nossa própria miséria e triste condição, tão afastada da grandeza de Deus. Este exame, enfim, tão penoso para nós, será suavizado por Nossa Senhora, que ameigará, com seu carinho materno, a miséria de nossos pecados, a fim de que não cheguemos aos extremos de irritação de nós mesmos, contra nós mesmos, nem aos desânimos do desespero, mas antes alcançaremos a doce paz prometida aos humildes de coração. Então eu falei para vocês que vocês vão rezar a ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora, e nós faremos a saudação de Nossa Senhora aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Elevados às maiores honras pela graça sobrenatural do batismo, nós nos esquecemos da nobreza dessa linhagem divina e degeneramos dela, com os nossos pecados. É preciso conhecer a própria miséria, renunciar-nos e escolher dentre as devoções da Nossa Senhora aquela que nos leve a morrer para nós mesmos, para vivermos em Jesus Cristo e nos salvarmos. 1. Represento-me cheio de feridas, repelentes e dolorosas. Maria, ao meu lado, estende as mãos para curar minhas chagas. Minha mãe, suave enfermeira de minhas misérias e dores, ensinai-me a aceitar o tratamento que minha natureza quer repelir, mas que me há de levar a vosso imaculado regaço. Preparem-se para que essa semana seja uma semana bem vivida, porque Satanás não quer que você passe por isso. Então, muitas das vezes vai acontecer de você querer fugir. Corre não. Volta e vamos fazendo dia após dia, com muita dedicação, fidelidade e violência contra nós mesmos. Agora é a hora, tá? Primeiro ponto, nossos pecados. Nossas melhores ações são de ordinário manchadas e corrompidas pelo egoísmo que há em nós. Quando se coloca água limpa e clara em um vaso sujo ou vinho num recipiente azedado por outro vinho, a água pura e o bom vinho se estragam e tomam mau odor das vasilhas. Assim também, quando Deus coloca no vaso de nosso coração, estragado pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso de seu amor, seus dons são, de ordinário, estragados e manchados pelo mau fermento e fundo perverso que o deixou em nós, o pecado. E nossas boas ações, mesmo as sublimes, disso se ressentem. Cumpre logo que nos libertemos de tudo quanto há de mal em nós. De outra sorte, o Senhor, que é infinitamente puro e que detesta soberanamente toda a nódoa, lançar-nos-á a si e não se unirá a nós. Lançar-nos-á de si e não se unirá a nós. Procuremos, pois, conhecer a luz do Divino Espírito Santo, nosso fundo egoísta, nossa incapacidade para o bem e nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância, nossa indignidade de toda graça, nossa iniquidade em todo lugar. Peçamos ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dê a conhecer o meu pecado, me dê a conhecer a minha miséria, as minhas manchas, né? Me dê a conhecer aquilo que eu não possuo, né? Aquilo que eu não tenho.
O pecado original nos estragou e corrompeu, como um fermento mau que corrompe toda a massa. Os pecados atuais que cometemos, mortais ou veniais, perdoados ou não, ainda aumentaram a nossa concupiscência, fraqueza e inconstância na corrupção, deixando em nós tristes vestígios. Segundo ponto, necessidade de renunciar-nos. Assim, havemos de nos renunciar inteiramente ao nosso corpo, porque marcado pelo pecado original, ele é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado. Concebido no pecado, nutrido no pecado, somente capaz de pecar, exposto a 1000 doenças, dia a dia sujeito à corrupção, viveiro de enfermidades, de vermes, de morte. A nossa alma, porque unida ao nosso corpo, tornou-se tão carnal que é chamada carne. Tendo toda a carne corrompido seu caminho. Gênesis 6, versículo 12. Por partilha, temos somente a soberba e cegueira do espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e inconstância da alma, a concupiscência, as paixões revoltadas e as doenças do corpo. Como os animais vis e repelentes, nós somos propensos à lama, invejosos, gulosos, coléricos, preguiçosos e fracos e inconstantes. E nos devemos admirar se nos afirma Jesus que aquele que o quer seguir deve renunciar-se a si mesmo, odiar a sua alma, que aquele que ama a sua alma perdê-la-á e o que a odeia a salvará. A sabedoria infinita não nos diz que nos odiemos, senão porque sabe quanto somos dignos de ódio. Nada tão digno de amor como Deus, nada tão digno de ódio como nós mesmos. Havemos de renunciar também às operações de nosso corpo, de nossa alma, morrer todos os dias a nós mesmos, ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se delas não nos servíramos. E isto chamava São Paulo morrer todos os dias. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Sem esta renúncia necessária, ser-nos-á impossível viver para Deus. Terceiro ponto. A devoção a Maria nos leva à morte de nós mesmos. A melhor e mais santificadora dentre todas as devoções a Nossa Senhora será, consequentemente, a que mais eficazmente nos levar a esta renúncia de nós mesmos e de morte ao nosso egoísmo. Será a que nos ensina a cumprir a palavra do Evangelho. Se o grão de fermento caído na terra não morrer, ficará sozinho. João 12, versículo 24. Se, pois, não morrermos a nós mesmos, e se nossas devoções, ainda as mais santas, não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto nenhum que tenha valor. Serão inúteis nossas devoções, todas as nossas obras de justiça serão manchadas por nosso egoísmo e vontade desorientada, o que fará a Deus a voltar sua face aos maiores sacrifícios e mais notáveis ações que possamos realizar. E na hora de nossa morte, nos encontraremos vazios de virtude e de méritos, não possuindo nem uma fagulha do puro amor, que se não comunica senão às almas humildes e cuja vida está oculta com Cristo em Deus. Todavia, assim como a natureza tem segredos para levar a cabo em pouco tempo, com facilidade, o pequeno esforço certas operações naturais, da mesma sorte, há segredos na ordem da graça para fazer em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, renunciar-se inteiramente a si mesmo, replenar-se de Deus e atingir a santidade. A prática da escravidão de amor a Nossa Senhora obriga-nos a esta renúncia e morte salutares, entregando-nos inteiramente a Maria para que ela nos afeiçoe à imitação de Jesus. Será a nossa doce garantia e celeste penhor de santidade. Colóquio. Minha Mãe Imaculada, tenho os olhos cheios de lágrimas e de dor, de contrição e de vergonha de meus pecados.
Como me sinto mesquinho e repelente aos vossos olhares. Meus pecados me fazem objeto de ódio, mas vossa bondade me desvela como um objeto de amor. Quero, minha mãe, entregar-me a vossos cuidados. Tornai-me puro aos olhos de Jesus, inteiramente despojado de mim mesmo e ornado suavemente com as joias de vossa Imaculada Conceição. Aceito o vosso serviço, para que, renunciando de todas as minhas misérias, possa revertir-me das riquezas de Jesus Cristo. Virgem singular, entre todas suavíssima, libertai-nos de nossas culpas, reverti-nos de vossas virtudes. E aí, olha só que legal. Nós estamos num movimento que aparentemente é contrário. Conhecendo a nós mesmos, nós nos entenderemos como aqueles que são dignos de ódio. Poxa, Carol, mas que coisa pesada, né? Sim, mas vamos pensar de uma forma mais clara, porque às vezes a gente quer romantizar, né, o que é dito, mas isso não leva a gente à verdade. Isso leva a gente à ignorância ou a um relativismo que só nos vai afastar daquilo que de fato nós viemos para fazer. E aí, como é que Deus nos pede para realizar essa mudança ou essa renúncia? Primeiro, a gente precisa entender que tudo de mal que existe em nós vem de nós mesmos e tudo de bom que existe em nós vem de Deus. A partir dessa realidade, nós entenderemos por que somos dignos de ódio. Porque somos capazes de fazer muitas maldades. E essas maldades, elas não vêm de Deus. Elas vêm justamente da nossa inclinação para o mal através do pecado original e dos pecados atuais, veniais ou mortais. E às vezes a gente quer tanto fazer o bem e não consegue. E fazemos o mal que não queremos. Essa realidade de querer o bem que eu não consigo fazer e não querer fazer o mal e acabar fazendo é a verdadeira consciência da nossa miséria. E quando a gente toma posse dessa consciência, ao contrário de nos odiarmos, nós temos o olhar humilde, de fato, diante de Deus. Quando nós vamos à confissão, achando que nós somos capazes de viver santamente, a nossa postura diante da confissão não é de humilhação. É como se nós estivéssemos pagando um tributo, né? Não, é de total humilhação, de dizer, Senhor, que miserável eu sou. Eu não sou nada, eu não posso nada. Eu sou uma miserável que só sei fazer o mal, pensar o mal, falar mal. Nada eu sou, se o Senhor não estiver comigo, nada eu posso. Bem que o Senhor disse, nada podeis. Mas, Senhor, o Senhor me ama. Como pode me amar, sendo que eu sou tão miserável, tão mesquinha, tão orgulhosa, tão vaidosa, tão mentirosa? Por que o Senhor me ama tanto? E já que o Senhor me ama, e já que eu tenho o Senhor e posso te chamar de papai, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter as vossas virtudes, a conhecer as virtudes de Maria e ser só dela. Nesse movimento de entregarmos integralmente a nossa vida para Deus, como aquele que se humilha diante do Todo-Poderoso, nossa postura muda, mas não porque nós queremos, é porque a gente tem consciência do nosso nada. Dessa vez, a gente pode até parecer que isso é falso, uma falsa modéstia, né? Mas não. É saber que eu só quero ser salva. Eu só quero salvar minha alma, Senhor. Me ajuda a vencer a mim mesma. Me ajuda a vencer a minha miséria. Me ajuda a deixar o Senhor me conduzir. Porque tudo que eu quero e tudo que eu desejo é contaminado por essas nódoas do pecado, por essas nódoas da minha maldade. E aí eu acabo pedindo e desejando coisas que não me farão ser salvos, ser puro. Tira de mim, Senhor. Dai-me somente o vosso coração. Ajude-me a amar
a Deus como Nossa Senhora ama, porque nem amar eu sou capaz. É algo muito sublime para eu compreender. E assim a gente vai levando, né? A nossa realidade aqui não é, eu tenho que me odiar e pronto. Não. Eu tenho que me odiar naquilo que eu estrago. E eu tenho que me amar. Eu tenho que amar aquilo que Deus me dá. O meu corpo, a minha alma, a minha vida, a minha oportunidade de acordar e de fazer neste dia tudo o que agrada a Deus. Eu preciso amar a oportunidade que Deus me dá de ser santa hoje. Eu preciso amar o meu corpo, cuidar com zelo desta casa onde habitará o Espírito Santo. Eu preciso me entregar a esta mudança de comportamento que me fará parar de reclamar dos outros e ver só em mim a culpa e as chances do erro. E entregando esse olhar com humildade àquele que é e àquela que são soberanos, eu estarei de joelhos e não de pé, achando que eu sou já, detentora de toda a sabedoria, de toda a verdade. Não. Quando vê um irmão sofrendo ou falhando, pecando, dizer: Senhor, tem misericórdia dele. Ele está fazendo, mas ele não sabe o que está fazendo. Perdoa. E obrigada, Senhor, por eu poder estar aqui rezando por este meu irmão, que tanto me faz mal. Porque se fosse eu no lugar dele, estaria fazendo pior. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: fazei penitência, porque se aproxima o reino dos céus. Porquanto é este de quem falou o profeta Isaías, dizendo: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o mesmo João tinha uma veste de peles de camelo e uma cinta de couro, e em torno de seus rins, e eram seus alimentos gafanhoto e mel silvestre. Então vinha a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a circunvizinhança do Jordão, e confessando seus pecados, eram por ele batizados no Jordão. Mas vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não quererais dizer convosco: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que destas pedras nasçam filhos de Abraão. Porque já o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batismo em água para vos trazer à penitência. Porém, aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe desatar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nas suas mãos tem ele a sua pá, e limpará muito bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e as palhas queimá-las-á em um fogo inextinguível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus, e não queiras ser demasiadamente livre, mas, com severidade, refreia todos os teus sentidos e não te deixes levar de vã alegria. Dá-te a compulsão do coração e acharás devoção. A compulsão causa muitos bens, que a dissipação costuma perder em breve. É para admirar que o homem possa alegrar-se alguma vez perfeitamente nesta vida, considerando-a como um desterro e pensando nos muitos perigos de sua alma.
Conheces que és inimigo da consolação divina e merecedor de muitas tribulações. Quando o homem tem perfeita compunção, logo lhe é pesado e amargo todo mundo. O justo acha sempre matéria bastante para se afligir e chorar, porque ou se considere a si mesmo, ou pense em seu próximo. Sabe que ninguém passa nesta vida sem tribulações. E quando mais atentamente se considera, tanto mais profunda é sua dor. Matéria de justa dor e estranhável compunção são os nossos pecados e vícios, aos quais tão miseravelmente estamos presos, que raramente podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúde pensasses em tua morte, que em viver longo tempo, não duvido que te emendarias com mais fervor. Se também de todo o coração pensaras nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que de bom grado sofrerias qualquer trabalho e dor e não temerias nenhuma austeridade, porque como estas coisas não nos entram no coração e amamos sempre o regalo, ficamos frios e preguiçosos. Leitura do livro A Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 21, o cultivo do temor de Deus. E às vezes a gente fala de temor de Deus, né? A gente nem sabe o que significa isso. E vivemos às vezes sem pedir aquilo que a gente precisa pedir, porque a gente se julga já detentor de todas as graças. Quando nós estamos sofrendo, vivemos como se nós estivéssemos somente precisando nos libertar do sofrimento. E aí deixamos de aproveitar aquilo que Ele nos traz, que é a graça de sofrer com Cristo. Imagina que Deus veio como homem, então se imagine você entrando dentro de um espaço bem pequenininho e ficando lá bem fechadinho. Claro, devido às proporções, eu estou aqui fazendo uma analogia bem simplória. Mas Ele, Deus, ela veio sem pecado e diante de toda a vida deles, todas as austeridades da vida foram dadas a eles. Então, a mulher grávida recebe a informação do anjo que ficará grávida antes de estar casada. Sofrimento para a alma, né, gente? Nossa, como será? E Deus agradou-se do sim, a obediência cega. Eu não penso em mim, eu penso em Deus. O que Deus quer? É o que eu quero. Acabou. Não tem que preocupar. Se Deus me deu isso, é porque Ele sabe que vai dar tudo certo. E tá tudo bem. Depois vai ter o bebê, tem que fazer uma viagem. Nossa, com aquela barriga grande, fazer uma viagem em cima de um burrinho, gente. Isso é, assim, de uma doação, de uma entrega que vocês não fazem ideia. Homens que estão aí assistindo, vocês não fazem ideia que uma mulher com a barriga de 9 meses chega na cidade, vai ter um neném. Qual é a maior preocupação do ser humano quando vai ter um filho? O local, a asepsia, a tranquilidade, estar bem acomodada, saindo do frio. E aí o que acontece? Não. Sem nenhuma porta se abrindo, eles vão para um curral, uma grutinha onde ficavam os animais. Imagina. Imagina isso acontecendo com você hoje. Depois vem a situação. Acorda. Pega sua esposa, seu filho e vai para o Egito, terra pagã. Que a gente quer, correr do paganismo, né? A gente quer sumir dos ambientes pesados. Não, você vai para lá. Você vai cuidar do menino lá. E lá vai. Acabei de ter um bebê, vou ter que fazer outra viagem, maior que aquela, para uma terra perigosa, onde eu posso até
ser assaltado, morto no caminho. Mas, se foi Deus que pediu, eu estou tranquilo. Que Deus sabe todas as coisas, Ele não estaria me mandando para algum lugar se não fosse o melhor para mim, ou se não fosse necessário que eu sofresse isso. Então está tudo bem, Senhor. Foram. Depois de 7 anos, volta para Nazaré e vive ali, na humildade da pobreza, do escondimento, do silêncio. Deus nos ama. Mas Ele precisa fazer com que a gente olhe para a família de Nazaré e não fique reclamando da nossa vida. Quanta coisa Ele nos dá. Nós não merecemos nada. Nós merecemos somente o inferno. Mas a misericórdia dele é tão grande que Ele permite que a gente viva aqui gozando de tantos prazeres. Só que eu preciso usar dessas coisas boas que a minha vida me dá com o respeito e o olhar em Deus. Como Paulo falou, uso as coisas do mundo como se dela não precisasse. Vejo como se não estivesse vendo. Tudo nos é possível, mas nem tudo me convém. Então esse olhar de simplicidade, de humildade, vem com o conhecimento da nossa miséria. E Montfort encerra dizendo: desgraça do homem ao perder a sabedoria. A onipotência e doçura da eterna sabedoria brilham na criação, na beleza, a ordem do universo, mas muito mais na formação do homem. Ele é a obra-prima da sabedoria, imagem viva de sua beleza e perfeições, receptáculo de suas graças, tesouro admirável de suas riquezas, substituto de Deus na terra. Para a glória desta bela e poderosa artífice, seria mister aqui explicar a beleza e excelências originárias que dela recebeu o homem em sua criação. Mas o pecado que ela perpetrou e cujas trevas se estenderam até mim, de tal sorte me obscureceram o entendimento que delas não posso falar, senão de maneira muito imperfeita. A sabedoria fez, por assim dizer, cópias e expressões luminosas do seu entendimento, de sua memória, de sua vontade, e deu-as ao homem, para que fosse vivo retrato da divindade. Acendeu-lhe no coração um incêndio de puro amor de Deus, formou-lhe um corpo luminoso, e nele encerrou, como em um compêndio, as diversas perfeições dos anjos, dos animais e das outras criaturas. Tudo no homem era sem trevas, beleza sem defeito, pureza sem nódoa, ordem sem desvios, nenhuma imperfeição, nem mancha alguma. Por apanágio, tinha a luz da sabedoria no espírito e conhecia perfeitamente seu Criador e as criaturas. Com a graça de Deus na alma, era inocente e agradável aos olhos do Altíssimo. No seu corpo, a imortalidade, o puro amor de Deus no coração, sem temor da morte, amava a Deus puramente, por amor dele mesmo. Que lindo! Era enfim tão divino que vivia constantemente fora de si, transportado em Deus, sem nenhuma paixão que combater, nenhum inimigo que vencer. Ó liberdade da sabedoria eterna para com o homem, ó venturoso estado de inocência. Mas, ai, desgraça das desgraças, eis que este vaso divino se parte em 1000 pedaços. A linda estrela cai, o belo sol se cobre de lama, o homem peca e em seu pecado perde a sabedoria, a inocência, a beleza, a imortalidade. Perde todos os bens que recebera e é avassalado por uma onda de males. Agora tem o espírito entenebrecido e nada vê. O coração gélido em face de Deus já não o ama. A alma negra de pecados, as paixões desordenadas, é atacado pelas criaturas que lhe movem guerra. Eis o homem, no instante, tornado o escravo dos demônios, objeto da cólera de Deus, vítima dos infernos. A si mesmo se vê tão horrendo que vai ocultar-se de vergonha.
é um maldito, condenado à morte, expulso do paraíso terrestre, sem lugar no céu. Vai levar sem esperança de ventura uma vida infeliz sobre a terra amaldiçoada, morrer como criminoso e depois da morte ser condenado, como os demônios, ele e todos os seus filhos. Nossa, que leitura, né? Que forte, que lindo, que graça. Primeiro, ele mostra tudo que o homem era com Deus. E hoje, diante da nossa miséria, tudo que nós devemos odiar em nós para voltar o nosso olhar a Deus e clamar a sua misericórdia. Mas não a sua misericórdia como algo que ele dá a todos. Lembra do joio e do trigo que passou-se aqui no Evangelho? O joio, ele continua no meio de nós, mas ele não vai nunca ser levado ao celeiro de Deus Todo-Poderoso. Ele fará a distinção. Então, aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso. Não é daqui que eu estava falando, não. É a outra parte, que eu não sei onde é que está mais. Mas o joio, ele será queimado. E nós precisamos querer ser trigo. Nós podemos hoje ser joio. Podemos estar nessa condição. Mas não deixemos isso como algo normal, como algo capaz de... mas todo mundo é assim, né? Não. Muitos tentarão passar pela porta estreita, mas poucos serão os que entrarão. Porque muitos querem, mas poucos serão os escolhidos. Lembre-se, a escolha é minha. Sou eu que escolho Deus. Sou eu que quero o céu. É esse mover que me fará mudar a minha postura de vida, não é mesmo? Então vamos lá saudar a Virgem Santíssima e lembre-se, nós temos 2 deveres de casa, ladainha do Espírito Santo e ladainha de Nossa Senhora. É grande, não é pequitita, é muito grandona, mas vale a pena nos doarmos a esse momento, porque são estas orações que prepararão o nosso espírito para as meditações e todo o trabalho do Espírito Santo na nossa alma durante essa semana. A oração que São Luís Maria propõe não é uma opção, ela é a maior amiga nossa, porque é justamente as orações que estão sendo realizadas conosco intimamente que vão nos trazer o alimento para suportar as meditações e as mudanças de comportamento que serão necessárias, tá bom? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.